Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. O tema de hoje é um tema que com certeza tem chamado muita a minha atenção. Por isso eu venho compartilhar com vocês mais uma vez aquilo que o Senhor tem tratado no meu coração. Então eu quero falar para vocês também. Eu nunca serei perfeita ao ponto de falar, não preciso mais de buscar Deus, não preciso mais de fugir da aparência do mal, não preciso mais de deixar de fazer aquilo porque eu já estou num nível assim de santidade. Entende? Nós nunca seremos perfeitos ao bastante, ao ponto de nós não termos que renunciar àquilo que o nosso corpo quer, que sempre é o lado do pecado, né? A nossa carne quer somente pecar. Mas o nosso espírito, sim, quer fazer a vontade de Deus. E todos nós temos um vazio enorme no nosso coração que precisa ser preenchido por Deus. Parece ser muito fácil dizer isso, todo dia fala essas mesmas coisas, mas a grande verdade é essa. Nós temos um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido por Jesus. E quando nós não preenchemos esse vazio por Jesus, nós vamos preencher com qualquer outra coisa que você imaginar. Pode ser uma prisão de tristeza, os pensamentos estranhos, gastando muito dinheiro, comprando coisas que nós não precisamos, mas porque estamos ansiosos, acabamos comprando, sabe? Gastamos o tempo, às vezes, num relacionamento que não compensa, buscando coisas deste mundo. Por quê? Para preencher o tal do vazio do coração, mas só Deus pode preencher. Então eu quero falar para vocês nesse dia que somente o Senhor vai conseguir fazer algo de bom dentro de nós. Então, para isso, nós temos que abrir o nosso coração. Fazer a nossa parte é: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ter a presença do Senhor dentro de mim. Eu dou o meu passo, oro ao Senhor e peço ao Senhor, e o Espírito Santo vai fazer com que isso aconteça dentro de nós. Amém? Para isso, eu quero ler um texto da Bíblia, né, para nós falarmos um pouquinho, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 10, e vou deixar aqui na descrição para vocês, ok? Diz assim, Paulo dizendo: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Maravilha, né? Paulo, assim, acho que todos os cristãos sabem, já ouviu falar de Paulo e sabe que é uma das pessoas, assim, mais exemplares, uma das pessoas mais exemplares na Bíblia. Para nós, né? Todos nós queremos ser como Paulo, mas também temos que pagar um preço como Paulo pagou, né? Como eu disse antes, já disse em alguns outros vídeos, que Paulo era perseguidor de Cristo, da igreja. Ele que matava os cristãos, prendia os cristãos, judiava mesmo dos cristãos, né? Era um perseguidor, assim, dos bons. Mas quando ele veio para Cristo, ele também se tornou agora uma pessoa perseguida por cristãos, porque ele fazia mesmo tudo com muita afinidade, fazia tudo com muito carinho, com muito cuidado, tudo com muita perfeição. E ele era aquele cara que perseguia a igreja muito, assim, não dava um tempo para os cristãos, e quando ele veio para Cristo ele começou a fazer o mesmo, só que agora fazendo para o reino de Deus, querendo ser cheio de Deus, fazendo tudo com muito cuidado, com muito, como que eu diria, com aquela preocupação mesmo de agradar ao Senhor, fazer o mais perfeito possível. Essa é a palavra. Ele queria fazer tudo o mais perfeito possível. E aqui fala de uma visão que Paulo teve, que ele foi aos céus, né? E ele vai contando, eu vou deixar o texto aqui abaixo para vocês meditar, não vou falar porque senão fica muito grande todo, mas aqui vem falando nesse texto de uma visão que ele teve. Então assim, o Senhor literalmente falou com ele, mostrou com ele. Ele teve as mensagens reveladas através de Jesus, através do Espírito Santo. Não foi ninguém que falou para ele, foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que falou para ele
dessas revelações, mostrou para ele muitas coisas. Então ele falou, eu poderia me gloriar de tudo isso, porque Deus falou direto comigo. Então, mas eu não vou fazer isso, por quê? Porque ele sabe que ele é fraco, que ele era um homem pecador, um ser humano pecador. E aí ele vai falando, vai tecendo aqui vários comentários, né? E vocês precisam ler para entender mais o texto, mas o ponto que eu quero pegar é que nenhum de nós vamos ter uma perfeição plena nessa terra a ponto de nós sermos tão fortes que nós não vamos cair mais em pecado, não vamos querer o tempo todo ficar buscando as coisas deste mundo, né? Desculpa o barulho, gente, porque é difícil, né? Mas ignora esses barulhos. Então assim, nós precisamos nos encher do Senhor para que nós não venhamos ficar querendo somente as coisas deste mundo, e as coisas deste mundo têm a ver com pecado, né? Tudo acaba se tornando pecado. Até algo que não era pecado se torna pecado, porque nós muitas vezes deixamos que isso seja maior em nós do que a vontade de Deus. Do versículo 7 ao 10, onde eu li, né? Ele vai falando que para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, para que ele não ficasse vaidoso e se enchesse e falasse, poxa vida, Deus falou diretamente comigo, né? Então ele não queria se exaltar por causa dessas coisas boas que Deus fez. Foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que nós não sabemos claramente o que é. Cada um fala uma coisa, mas não sabemos. Sabemos que é algo que perturbava demais Paulo. E o que ele fez? 3 vezes ele rogou o Senhor para que o Senhor tirasse essa perturbação, esse desejo, esse mal, essa doença, não sei o que é que perturbava ele muito. E o Senhor falou que não, a minha graça te basta. Olha que lindo, né? E o Senhor está falando isso para nós hoje. A minha graça te basta. Não precisamos ficar buscando, Senhor, passa de mim essa tentação, tá muito difícil essa luta, isso que eu tô vivendo, esse desejo, essa ansiedade, preocupação, tantas outras coisas. Tira isso de mim. O Senhor não vai tirar. E nós podemos ver isso aqui na palavra, que há um bom tempo eu ficava orando ao Senhor para tirar algumas coisas de mim, que eu falava, poxa, eu não quero ser assim, não quero fazer isso, Senhor. Mas o Senhor não tirou. E são longos anos orando e não tirou. Por quê? Porque é nas nossas fraquezas que vai aperfeiçoar as coisas do Senhor, as coisas do reino de Deus. Então o Paulo fala no finalzinho aqui, pois quando eu sou fraco é aí que sou forte. Por quê? Quando eu estou na minha fraqueza, quando eu estou fraco, eu deixo o Senhor trabalhar em mim. É o Senhor que vai falar através de mim. É o Senhor que vai me usar. Então esse corpo aqui, o corpo seus aí, é um corpo cheio de pecado, cheio de fraqueza, cheio de coisas que assim, nós não queremos fazer o errado, mas nós fazemos. Nós queremos fazer o certo e não conseguimos. Por quê? Isso Paulo disse também. Porque o nosso corpo é de pecado, estamos no mundo de pecado. Então nós vamos sempre estar lutando contra o pecado e querendo buscar o Senhor, e muitas vezes seremos impedidos se nós não vigiarmos. Então, gente, eu quero trazer para vocês algo aqui que o Senhor tem falado muito no meu coração. O Senhor tem cobrado de mim algumas coisas, o Senhor tem tratado na minha vida muitas coisas, e eu sempre falei, poxa, mas eu sou uma pessoa tão simples, uma pessoa que não entendo muito das coisas, uma pessoa tão fraca, Deus, eu fico às vezes um mês inteiro assim, mais de boa, orando, estudando a Bíblia todos os dias, mas tem um dia no mês, ou algumas vezes no ano, que parece que a ansiedade no meu coração, ela se torna tão grande na minha vida, que eu não consigo fazer do jeito que eu queria as coisas mais certas. E aí eu me deparo com esta palavra. Quando eu estou fraco, que eu sou forte, porque eu estando fraco em mim, eu estarei forte em Cristo. Mas por isso eu preciso estar me enchendo da palavra de Deus, eu preciso estar orando. Quando eu leio a palavra de Deus, eu aprendo todas as correções que o Senhor está fazendo para mim, e eu vou pro joelho orar, pedindo ao Senhor, vou me arrepender, depois vou exaltar o Senhor, vou buscar a Ele um pouco mais de sabedoria, de entendimento, clareza, e o Espírito Santo vai falar no nosso coração. Paulo, que era um cara exemplar, até hoje para nós ficou aqui gravado na Bíblia, ele falou que ele não queria, para que isso não se tornasse ele vaidoso, porque, poxa vida, Deus falou comigo. Então, o Senhor colocou nele esse espinho na carne. Então o Senhor sabe até onde nós vamos conseguir passar. E às vezes você está pedindo, Senhor, tira isso de mim, muda isso de mim. E o Senhor fala, eu não vou mudar. Porque é essa fraqueza, é esse ponto fraco seu, é que faz você correr atrás de mim. É por esse ponto fraco que você tem
É nesse ponto fraco que eu vou te usar. Todas as vezes, esse ponto fraco, se eu tirar isso que está te incomodando, você não vai me buscar. Muitas vezes as pessoas estão buscando riqueza, 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 e o Senhor fala, você é bom em todas as coisas, mas se eu te dar riqueza, você vai me abandonar, você vai me deixar. Então o Senhor não permite que ele se torne rico. Outras pessoas não têm problema com riqueza, vai ficar rico, não vai ter problema, mas tem problema em outras áreas, né? Nos adultérios, em pornografias, em mentiras e em um monte de coisas aí que vocês sabem. Dentro da Bíblia vem falando em Gálatas 5:22, aí falando sobre os frutos do Espírito, os frutos da carne. E esses frutos têm a ver com nós. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias para que o Senhor transforme todas as coisas ruins dentro de nós, né? Nessa questão não de mudar as nossas vidas, mas de fazer com que nós possamos conseguir dar um basta nessa situação todos os dias, um dia após outro. Hoje eu acordo bem feliz, consigo ler a Bíblia, consigo orar, consigo agradecer o Senhor por tudo, mas amanhã às vezes eu não consigo acordar dessa forma. E talvez você fala, nossa, mas as mulheres são complicadas. Sim, a gente tem o nosso lado complicado. Porém, o ser humano, no modo geral, homem e mulher, tem os seus defeitos e muitas vezes o que faz essa pessoa não ser mudada é porque ela não consegue enxergar o erro. Então, eu quero falar para você hoje, se você tem esse conflito dentro de você, acredite que isso não vai sumir. Essa preocupação, esses problemas que está afligindo o seu coração não vai desaparecer. É porque é nessa fraqueza que o Senhor quer fazer você forte. É através dessa fraqueza que você vai buscar mais o Senhor, ok? Deus abençoe vocês e tchau!